Vou chamar ao palco, para não gastar mais esse tempo aqui, duas pessoas que vocês têm que prestar bastante atenção, porque é para elas que vocês vão olhar e falar o seguinte: a culpa é sua. Aquela que você fala assim, sabe? Quem é o responsável aqui? Sabe aquela que você solta assim? Quem é o responsável aqui? São elas. Entendeu? Vou chamar com pompa para cá, mas já vou anotando. Ah, é tu que eu vou reclamar? Então, vou chamar ao palco a primeira, a iluminada, a querida, a brilhante Silvia Luz. Presta atenção nessa mulher, que ela não é só um rostinho bonito. Não é só uma cinturinha fina. Não é um bronzeado Floripa, ela é muito mais do que isso. Ela é empreendedora social, diretora executiva do Social Group Brasil e co-líder do Sistema B Mulheres. Em 2023, ela foi coautora do livro Conectados Transformamos, quando novas tecnologias e novas lideranças se encontram. Bate palma, faz barulho pra ela. E anota, qualquer reclamação mais potente, fala: você sabe quem eu conheço? A Silvia. As pessoas rapidamente, né, já te obedecem. Carolina Muniz. Ela é gerente executiva do Social Group Brasil, formada em Relações Internacionais pela UFSC e é especialista em transformação digital e de futuro de negócios pela PUC Rio Grande do Sul. Carol, não sabia que você era tudo isso? Queria tu? Vem, Carol, achei que você era uma jovenzinha, uma experiência só talentosa. Tu é poder. Aqui tá teu povo, tu arrasa com eles, que estão na sua mão. Vai. Boa noite, gente. Oi, gente, boa noite. Bom, antes de a gente começar, a gente também vai fazer a nossa aula de inscrição para que a gente possa, né, gerar cada vez mais acessibilidade a todas as pessoas. Então, eu sou uma mulher branca, estatura média, média alta, tenho cabelo liso, castanho, estou vestindo a camiseta preta do evento e uma calça jeans, um sapatão que eu adoro e tô com alguns colares aí coloridos. Eu sou a Carol, eu sou da altura meio parecida com a da Sil, 1,60 e pouquinhos. Tenho cabelos bem cacheados, escuros, olhos escuros, estou com uma maquiagem verde embaixo do óculos, que não dá pra ver, mas assim, deem valor. Tô com a blusa preta igual a da Sil, calça de oncinha e tênis preto. Vamos lá. Vai ser um desafio, a gente vai fazer essa fala em dupla e vamos dividir inclusive o passador. Então tenham, né, essa atenção e esse cuidado com a gente. A tecnologia deve servir a vida e a humanidade, não o contrário. Sim, sabe, a gente está falando bastante de tecnologia nesse evento inteiro e às vezes parece meio difícil de entender, de concretizar o que isso significa. Sabe aquela tecnologia que parece super futurista, muito distante de nós, mas na verdade está na ponta dos dedos de todos vocês? Aquela tecnologia que parece complexa, difícil de entender para a maioria das pessoas. Ah, é para a galera de exatas, eu sou de humanas, não quero. Mas que as nossas crianças já nascem sabendo usar, já nascem aqui, ó, teclando. Aquela tecnologia que é motor para que as grandes empresas lucrem cada vez mais, mas que também permitiu a milhares de negócios, de pequenos negócios, sobreviver na pandemia. Pois é, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. E é uma grande sopa de letrinha. É 5G, biotecnologia, reconhecimento facial, chat GPT, casa inteligente. A lista é bem grande. E todas essas tecnologias trazem também um grande desafio. Um desafio coletivo de a gente garantir que essas tecnologias sirvam ao planeta e aos seus seres. E sim, é um desafio coletivo, porque pensar, criar, usar uma tecnologia que de fato sirva a vida à humanidade não é e não deveria ser um desafio de poucas pessoas, de poucas empresas ou de alguns governos. Se todas essas tecnologias já estão na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa vida, por que não seria uma responsabilidade nossa também?
Só que sim, a gente tem que exigir que empresas e governos adotem práticas que priorizem a humanidade. O Dylan Hendricks, ele é um dos nossos palestrantes de edições passadas do Institute for the Future. E ele diz algo que eu acho que representa muito bem a missão do SGB. Ele fala que a maior tendência de inovação que existe é o amadurecimento na relação com as tecnologias que a gente já criou. E que amadurecimento é esse? É usar as tecnologias com intencionalidade, com autocuidado, com bem-estar, visão coletiva, segurança, ética, educação. E aí a gente vai mostrar ele aqui no festival para vocês. Então, a gente estava conversando antes de criar essa fala para vocês, essa fala que quer trazer um pouquinho do que é o SGB para além do festival, para além do que vocês estão vivendo aqui. E a gente começou a pensar que, na verdade, todo mundo aqui já deve ter vivido desafios com relação à tecnologia. E aí a gente decidiu que a gente vai fazer uma brincadeira. Então vai funcionar assim. Eu vou falar uma frase, essa daqui é o teste pra gente ver se engrena. A gente vai falar uma situação e vocês vão levantar a mão pra gente ver quem já viveu esse desafio ou não. Combinado, gente? Não deixem a gente sozinhos, ok? Nesse momento. Então vamos lá. Quem aqui já sofreu ou conhece alguém que já sofreu o golpe do Pix ou comprou em site falso? Olha em volta. Olha em volta. Boa. Pode abaixar. Quem aqui já, na hora de acordar, na hora de dormir, no intervalo, falou assim, não, vou ficar só 10 minutinhos aqui na rede social, e quando viu, passou 3 horas mergulhado em tela. Boa. E aí, começou a se sentir ansioso, sem qualidade de presença, achando que a grama do vizinho é mais verde, ou bem sozinho, mesmo com centenas e milhares de seguidores nas redes sociais. Ou quem aqui já viu nos últimos tempos imagens circulando pela internet e ficou na dúvida se ela era criada por realidade ou por inteligência artificial? Levanta a mão. Muitas dessas imagens e vídeos são chamadas de deepfake e estão se tornando virais na internet. Elas vão desde o Papa Fashion, a Torre Eiffel pegando fogo, ou até pessoas muito famosas falando coisas bizarras e super reais. Então aquela máxima que, crer pra ver, hoje não faz mais tanto sentido. A verdade, pode passar para o próximo slide, por favor, pessoal. A verdade é que a gente está trazendo aqui algumas perspectivas que são bem pessoais, bem individuais de cada um de nós. Mas a lista de desafios, ela não poupa nem o meio ambiente e nem o planeta. E muitas vezes a gente esquece desse grande elemento. E aí, a gente, enfim, fazendo as pesquisas para essa fala, fazendo a pesquisa para a curadoria do evento, a gente se deparou com um dado recente que saiu de um estudo feito que a IA está gastando uma garrafinha de água, ou seja, 500 ml de água a cada e-mail gerado. Isso, em pequena escala, para um e-mail já me deixa chocada. Imagina em larga escala. Isso daqui está se tornando um desafio cada vez maior, especialmente em regiões com escassez hídrica, que, se vocês não sabem, é o caso do Brasil. O segundo exemplo, a segunda perspectiva que a gente traz é a do lixo eletrônico. Sabe aquela gaveta cheia de cabo de celular antigo, de computador velho, ou aquele sentimento de a cada ano trocar de celular porque a câmera está ficando melhor e jogar o antigo fora, doar, enfim, tudo isso tem que ir para algum lugar. E aí, a gente encontrou a informação de que se a gente pegar os dados de 2022 e juntar todo o lixo eletrônico que foi gerado e colocar em caçambas de caminhão, a gente consegue literalmente dar a volta no planeta Terra. E essa imagem aqui maravilhosa, porque a gente não usou o chat GPT para não gastar água, não é mesmo? Bom, o que a gente está querendo dizer aqui, na verdade, é que não é que a gente acredita num cenário que seja 8 ou 80, ou que algo seja 100% bom ou 100% ruim.
a gente insiste que a tecnologia deve servir à vida e à humanidade. Porque se a gente pode utilizar essas ferramentas para resolver os nossos maiores desafios históricos, por que a gente só vai usar para gerar lucro financeiro, crescimento imediato para as empresas e poucas empresas? De nada adianta a gente conseguir, por exemplo, pegar o celular e resolver a maioria dos nossos problemas, mas a avó da Carol continuar não conseguindo mais fazer o seu supermercado porque tudo está no digital e ela não sabe baixar e usar o aplicativo. Ou conseguir desconto, que é o que ela me fala toda vez. Por isso que é importante que a tecnologia não deixe ninguém para trás. E aí aqui no Social Good Brasil, a gente desenvolve várias formações e algumas delas a gente foca exclusivamente em levar conhecimento de dados e tecnologia para pessoas 50 a mais. Inclusive, a gente está indo para a nossa 4ª edição dessa formação com inscrições abertas para poder levar esse conhecimento para as pessoas que hoje, infelizmente, são as mais afetadas por fraudes e golpes digitais. E aí, lembra aquele desafio coletivo que a Sil comentou lá no começo? A gente quer trazer um convite, e o convite é que a gente faça um pouquinho do que a Grazi falou na primeira palestra dela, que a gente traga imaginação para dentro desse papo. Então, o convite é para que a gente consiga reimaginar as possibilidades que a tecnologia pode trazer para que a gente consiga enfrentar desafios, transformar realidades e criar um futuro mais justo e sustentável, um futuro que a gente queira de fato viver, que a gente queira que as nossas crianças possam crescer tendo acesso. E aí, quando a gente está desenvolvendo tecnologias, consumindo tecnologias, a gente precisa se perguntar quem realmente está se beneficiando dessa inovação. Se é quem precisa ou se é só quem está ali querendo lucrar cada vez mais. Quais são os problemas que a gente está resolvendo de fato com essa inovação? É uma grande utopia pensar nisso? Talvez. Talvez para quem está aqui não seja tanto, porque senão talvez vocês não estariam nesse evento. A gente acha que não, porque a gente conhece e a gente sabe de muitas pessoas e muitas organizações e muitos governos que já estão fazendo isso diariamente. E aí a gente trouxe alguns exemplos para ilustrar para vocês. O primeiro deles é o DataSUS, que é o sistema de saúde, que é o sistema de dados do Ministério da Saúde, que analisa dados, faz correlações para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas e também para ajudar, por exemplo, no enfrentamento de epidemias que a gente recentemente passou. O segundo são os bancos de alimentos. Essas iniciativas, elas usam tecnologia para conectar doadores de comida com organizações que atuam com pessoas em vulnerabilidade, para meio que fazer um 2 em 1. Então, a gente reduz o desperdício de alimento ao mesmo tempo que a gente ajuda quem precisa. O terceiro exemplo que a gente trouxe aqui para um momento de inspiração é a Portabilis, que é um queridinho nosso, é um negócio de impacto do nosso primeiro laboratório de dados lá de 2018. E eles unem dados da Secretaria de Educação com dados da assistência social para reduzir evasão nas escolas. Então, esses dados eram olhados separadamente, agora eles juntam os dois e quando o sininho lá na assistência social apita, eles já avisam para a comunidade escolar olhar para aquele aluno com mais carinho e com mais cuidado para tentar evitar que aquele aluno deixe de ir para a escola. E o último exemplo que a gente trouxe é de drones em desafios ambientais. Então, a gente tem visto algumas ONGs e alguns governos usando drones para fazer mapeamento aéreo por imagem e olhar derretimento de geleira, óleo vazado nos oceanos, ou como rolou recentemente focos de incêndio, focos de desmatamento. Assim a gente consegue, em tempo real e com mais assertividade, com mais rapidez, chegar na raiz do problema. Esses exemplos que a Carol está trazendo, acho que fazem o nosso coração vibrar, não tem como. Só que é importante lembrar também que a tecnologia ela não é neutra. Assim como nós, seres humanos, também não somos. E por isso que há 12 anos o SGB apoia pessoas, projetos, organizações, governos
a conseguir construir um mundo onde a tecnologia possa caminhar mais de mão dada, né, com a humanidade. E nessa caminhada, a gente foi entendendo que a gente tem, pelo caminho, toda uma rede de especialistas de impacto, empreendedores de negócios de impacto, que muitas vezes têm receio, resistência de adotar as novas tecnologias. Aí, de outro lado, a gente tem toda uma rede de pessoas super tech, que são programadores, engenheiras de software, cientistas de dados, e que toda vez que pensam ou vão falar do pessoal de impacto, acham que é uma galera hippie abraçador de árvore. Mas também tem um grupo de pessoas e de organizações que eles estão nesse meio do caminho, e eles conseguem unir todas essas duas visões, tanto da tecnologia quanto do impacto. E aqui a gente vai chamar de tecnohumanistas. Os tecnohumanistas pode parecer, com esse termo, que seja algo extremamente... Opa, eu acho que eu fui esquecendo de passar o slide. Mas imaginem agora que tem pessoas que estão lá naquela ponta, outras aqui. E quem são, né, essas pessoas que unem essas duas visões? Quem são, de fato, esses tecnohumanistas que unem essas duas visões? Eu vou mostrar eles para vocês agora, peraí. Não, gente, esses aí não são os tecnohumanistas. Esse é só a galera que curte tecno. É o que vai pro rolê tecno, não é o tecnohumanista. Tá, então quem são os tecnohumanistas? Não, esses também não são os tecnohumanistas. Esses são os humanoides. Sim, então, pô, quem são esses tecnohumanistas? São de pessoas como eu, como a Carol, como vocês, que estão sentados aqui. Pessoas que, por exemplo, podem, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, terem desenvolvido um aplicativo para que as doações conseguissem chegar onde mais necessitasse. Ou que famílias pudessem encontrar os seus. Eu sei que tem gente aqui que organizou banco de dados para organizar os abrigos. Ou talvez você pode ser uma ativista social, ativista ambiental, que eu também sei, vejo elas aqui, e que elas estão usando dados e evidências para conseguir fazer com que seus negócios tenham muito mais impacto e muito mais assertividade. Talvez você seja uma mãe, um pai, uma educadora que está querendo construir ativamente uma internet que seja mais saudável e mais segura, não só para nós, mas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Talvez você seja um empreendedor social, uma liderança periférica, que está aqui justamente para entender como usar a tecnologia na sua causa, no seu negócio, ou para melhorar a sua comunidade. Ou pode ser que você seja uma servidora pública, que está trabalhando arduamente para fazer com que os dados sejam mais públicos, mais transparentes. Pode ser também que seja uma pessoa comum, que está combatendo a desinformação nos grupos do WhatsApp, da família, de amigos, e quem nunca viveu isso, né? Ou talvez vocês estejam aqui pensando assim, cara, eu não me identifico ainda com nada disso. E ok, mas talvez essa fala vai começar a ressoar em vocês, e no festival de 2025, vocês vão encontrar eu e a Carol pelos corredores e vão dizer, olha, hoje eu me considero um pouquinho mais tecnohumanista. Ou talvez a minha iniciativa, o meu projeto, minha organização está um passinho mais tecnohumanista do que ela era no passado. E aí, todas essas pessoas, organizações que a gente foi citando, elas têm algumas características em comum. E a gente trouxe elas para contar um pouquinho para vocês. A primeira é que essas pessoas, essas organizações, esses projetos, eles são otimistas realistas. Então, eles sabem se relacionar com a tecnologia como uma ferramenta potente, uma ferramenta poderosa para a gente resolver desafios globais, sem deixar de lado um olhar de criticidade e de consciência, porque essa tecnologia carrega, sim, desafios junto com ela e gera novos desafios. Um outro olhar é que uma outra característica é que ela é humana. Então, essas pessoas, elas consomem, elas usam, elas desenvolvem tecnologia através de uma lente de empatia.
Assim, elas garantem ou tentam garantir que a tecnologia não seja barreira, mas que ela seja ponte para que a gente construa esse futuro que a gente quer viver. A terceira característica é que ela é ética. Então, ela tenta garantir um olhar de privacidade, de responsabilidade, de garantia de deveres, mas principalmente garantia de direitos e também uma lente de impacto socioambiental. E, por fim, a última característica é que essas pessoas, essas organizações, têm um olhar de inclusão. Ou seja, elas sabem que é necessário ouvir vozes que tradicionalmente foram deixadas de lado, deixadas à margem, para que a gente possa celebrar e usar essas vivências, essa diversidade, essa pluralidade nas inovações. Então, que a gente crie inovações que, de fato, contemplem a diversidade de pessoas que a gente tem no mundo e contemplem as suas necessidades e os seus desafios. A partir dessas características que a Carol estava mostrando, mas diante de tantas crises de várias esferas, como crise ambiental, social, econômica, sanitária e por aí vai, tudo que era importante se tornou inadiável. Não tem mais como a gente esperar. Então a gente pode usar o que a gente tem à nossa disposição, tanto das ferramentas que são intrinsecamente humanas, como a colaboração, a empatia, a intuição, a criatividade, também com as ferramentas tecnológicas, para que daí a gente possa construir novas e melhores realidades. A tecnologia só exponencializa aquilo que nós, como indivíduos ou sociedade, somos. Ela pode exponencializar a nossa capacidade de concorrer por recursos ou espaços escassos, ou a nossa capacidade de colaborar e gerar abundância. A nossa capacidade de rotular, dividir, excluir, ou a nossa capacidade de acolher, diversificar e incluir. E a gente espera que vocês tenham sentido essa segunda opção aqui nesse evento. Ela pode exponencializar a nossa capacidade de construir muros, ou de derrubá-los. O que vocês estão escolhendo no dia a dia, consumindo, criando novas tecnologias? Bom, aqui no festival, há 12 anos já, a gente faz um convite para que vocês possam ter esse espaço de acolhimento, de inspiração, de escuta, de conexão, para que vocês possam usar a tecnologia com a humanidade de mãos dadas. Aqui a gente acredita que tecnologia pode mudar negócios, pode mudar vidas e que, com certeza, a tecnologia pode mudar o mundo para melhor. Afinal, a tecnologia deve servir a vida e a humanidade. E não o contrário. Obrigada. Obrigada.